Oi, pessoal! Nos anos anteriores, vocês aprenderam a medir, traçar retas. Agora, a gente vai falar um pouquinho do segmento de reta, os tipos de segmento de reta. O primeiro segmento é o segmento consecutivo. Dois segmentos serão consecutivos quando eles possuem uma extremidade comum. Veja essa reta. Nós temos a reta AD e a reta DB. O que elas têm em comum? Elas serão consecutivas, a AD será consecutiva a DB, porque eu tenho o ponto D comum entre elas. Então, eu digo assim, segmento consecutivo, eles são segmentos vizinhos, mas eles têm que ter um ponto em comum. Segundo, segmentos colineares. Dois segmentos serão colineares quando estão na mesma reta suporte. Observe, P, Q e R estão na mesma reta. Então, o segmento PQ é colinear ao segmento QR porque está na mesma reta. Porém, ele também será consecutivo, será vizinho, porque eles têm o ponto Q em comum. Terceiro, segmentos adjacentes. Dois segmentos serão adjacentes quando eles forem colineares e consecutivos simultaneamente. Porém, eles não podem possuir ponto interno comum. Veja só. Nesta reta, nós temos os pontos M, N e P. O segmento MN é adjacente ao segmento NP, tá? Veja que não tem nenhum ponto interno entre eles, ele está na mesma reta e ele é consecutivo. Se ele está na mesma reta e é consecutivo, ele também será adjacente. Veja essa outra reta, onde tem R, T e S. Se eu pegar o segmento RS e o segmento ST, ele não pode ser adjacente. Primeiro, ele é colinear, porém ele não é consecutivo, ele não é vizinho. Eu estou tendo um ponto interno à reta RS, logo ele não será adjacente. Medida do segmento. Como medir um segmento? Você pode achar que eu estou brincando em ensinar como medir um segmento, mas eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que parte da régua em 1 quando mede um segmento. E, na verdade, você sabe que tem que sempre partir do início, que é o 0. Segmentos congruentes. Lembrem, congruência, congruente, sempre significa igualdade. Então, segmentos congruentes significa segmentos iguais, com a mesma medida. Então, observe, aqui eu tenho dois segmentos congruentes, AB com CD, e outros segmentos congruentes são EF com HF. Esses símbolos na reta significam congruência, igualdade. A reta AB, ela é congruente a CD, representada com 2 risquinhos. A reta EF é congruente a HG, representada com 1 risquinho. Ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é aquele ponto que vai dividir o segmento de reta em 2 segmentos congruentes, 2 segmentos com a mesma medida. Agora, eu vou explicar para vocês como achar o ponto médio em um segmento de reta utilizando o compasso. Vamos lá? Então, primeiramente, eu quero que vocês peguem a régua e desenhem um segmento AB, e esse AB eu quero ele com 7 centímetros.
vocês vão colocar o ponto A no início e o ponto B no final. Agora, vocês vão utilizar o compasso. Vocês vão pegar o compasso, a abertura desse compasso, ele tem que ser um pouquinho maior do que o meio desse segmento AB. Vocês vão colocar a ponta seca do compasso em A, com essa abertura qualquer, mas tem que ser maior do que o meio de AB, e vocês vão fazer dois arcos. Um arco em cima e um arco embaixo desse segmento. Não mexam no compasso, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, no ponto B. Então, ponta seca em B, com a mesma medida, sem mexer na abertura do compasso, você vai fazer o segundo segmento, cortando o primeiro segmento. Então, aqui, embaixo e em cima. Após vocês fazerem esse segmento, vocês vão traçar uma reta nesses dois pontos em que cortaram estas linhas do compasso. Então, nesses dois pontos aqui. Aonde ele cortar o segmento AB, ele é o ponto médio do segmento. Vocês acabaram de achar o ponto médio de um segmento. Vocês viram que para achar o ponto médio, vocês traçaram uma reta. Esta reta se chama mediatriz. Então, a mediatriz é a reta perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, que passa pelo ponto médio. Então, veja, quando você construiu, você colocou ponta seca do compasso em A, fez o primeiro arco em cima e embaixo. Veio com a mesma abertura, ponta seca em B, cortou esse arco em cima e embaixo. Achou dois pontos entre esses arcos. Passou uma reta que formou a perpendicular no segmento. Este ponto que cortou a reta é o ponto médio. E esta reta que você passou entre esses dois pontos se chama mediatriz. A forma de construir a mediatriz é a mesma do ponto médio, mas eu vou falar novamente. Então, o primeiro passo é construir um segmento AB. Eu quero que vocês construam agora esse segmento AB com 5 centímetros. Aí, com o compasso, abertura maior do que o meio, ponta seca em A, vocês vão fazer o primeiro arco. Vem com a mesma abertura em B, nós vamos fazer o segundo arco. Os pontos que esses arcos se encontraram, você vai traçar a reta. Esta reta é a mediatriz. O ponto central que cortou o segmento AB é o ponto médio. Se você ainda não conseguiu entender como construir um ponto médio e a reta mediatriz, acesse esse link.